Fala galera, beleza? Seguinte, gostaria de compartilhar com vocês uma hipótese que eu tenho. Eu só queria lembrar que eu não tenho formação em área de humanas, a minha formação é em área de exatas. O que os cientistas têm feito aí é tentar encontrar um fármaco para eliminar o vírus do coronavírus, ou então uma vacina para imunizar, né? Então essas são as duas frentes principais, né? O que eu queria falar aqui é que às vezes existem alguns filmes de ficção científica que tornam-se realidade. E eu lembrei de um deles que chama Guerra Mundial Z. Ele tem uma premissa que talvez a gente poderia aplicar aqui, eu vou explicar logo mais. Para quem não assistiu o filme, se quiser assistir, dá uma pausa no vídeo, vai lá, assiste e volta, porque vai ter spoiler aqui. E aí o que ele faz nesse filme, basicamente, é resolver ou atacar o fogo com fogo, né? Então, para você vencer o fogo, você usa fogo. Então, assim, como que o vírus entra na célula, né? Basicamente, ele absorve, né? A célula absorve o vírus. Na entrada dela tem como se fosse uma fechadura e o vírus entra como se fosse uma chave. E aí ele usa essa célula hospedeira para se multiplicar e acaba destruindo ela e destruindo o hospedeiro, dependendo do caso, né? Claro. E aí a minha ideia é assim, né? E se de repente a gente conseguisse encontrar um patógeno que possui uma cura e a gente conseguisse se infectar todo mundo com ele? E aí o que ia acontecer ao entrar no sistema de uma pessoa que na hora que o coronavírus entra no sistema de uma pessoa que possui esse patógeno, o vírus vai perceber que a célula já está contaminada, né? E aí, por algum motivo, ele não entra na célula ou ele não consegue entender que aquela fechadura encaixa na chave que ele tem, e aí ele não vai conseguir entrar nela e infectar. Então, eu vou fazer uma parada agora para mostrar para vocês o pedaço do filme e depois a gente volta. O que quer de nós? Sua pior doença. Ele quer o quê? Um patógeno mortal, com alta taxa de mortalidade, mas curável. Então, vai querer uma bactéria em vez de um vírus, eu diria. Tifo? Meningite, escarlatina. Febre maculosa? Só uma coisa. Pra que tudo isso? O Sr. Lane acredita que podemos usar tal doença contra os mortos-vivos? Olha, te dou ponto pela criatividade, Sr. Lane, mas foi nossa primeira tentativa. Uma das coisas que um vírus ou bactéria precisa para se desenvolver é um hospedeiro vivo. Um sistema circulatório operante. Infelizmente, a teoria não se sustenta. É impossível infectar um morto. Não é para eles. É para nós. Acredito que essas coisas têm um ponto fraco. Esse ponto fraco é a nossa fraqueza. Eu testemunhei eles passarem por pessoas, passarem ao redor delas como um rio por uma pedra. Por quê? Eu acho que é porque essas pessoas eram doentes. Eu acho que elas eram terminais. E essas criaturas podem sentir. Para mim, elas espalham um patógeno que precisa de um hospedeiro saudável. Mesmo que tenha razão, infectar a população com uma doença fatal não é exatamente uma cura. Não é uma cura. É camuflagem. Camuflagem. Tem uma lei natural. Predadores famintos evitam corpos doentes. Equipadas com o patógeno certo, nossas tropas seriam praticamente invisíveis ao inimigo. É isso aí. Então, o que os cientistas estão tentando fazer? Estão tentando ou encontrar um fármaco, né, um remédio, como por exemplo a cloroquina, ou então eles estão tentando desenvolver uma vacina. A minha ideia aqui, a minha hipótese, não é nenhuma dessas duas coisas, é uma terceira coisa. É a gente tentar encontrar um patógeno, uma doença, que a gente poderia infectar o ser humano com essa doença. E aí,
Óbvio que essa doença teria que ter uma cura, né? E aí o vírus, nesse caso, na hora que ele entrasse no sistema dessa pessoa que está infectada, ele ia chegar nessa célula, ele ia tentar invadir ela, ele ia perceber que essa célula tem um comportamento diferente do que ele está habituado a encontrar, ele ia perceber que a célula não tem uma fechadura igual a que a chave dele encaixa, ou ele ia perceber que a célula já está infectada por outro tipo e não ia querer entrar na célula, alguma coisa semelhante a isso. E aí ele não conseguiria entrar no corpo humano. Então isso daí serviria de camuflagem para a gente poder combater, para a gente poder passar por cima do coronavírus. É isso aí, galera. Então, se você conhece alguém da área da saúde, algum cientista, algum biologista ou de alguma área correlata, e conseguir compartilhar isso daí, a gente vê se consegue avançar com essa hipótese, se a gente consegue provar essa ideia e encontrar algum resultado favorável para a gente poder ganhar essa guerra. Beleza? Valeu!